Olá, pessoal! Essa aula foi gravada especialmente para os meus alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental da Escola João 23. Mas eu vou deixar também esse vídeo público para quem quiser assistir e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história. Hoje nós vamos falar sobre essa data, 19 de novembro, onde se comemora o Dia da Bandeira. Mas de qual bandeira a gente está falando? Da bandeira nacional, a bandeira do Brasil. A bandeira ela é muito importante para nós brasileiros e nós devemos ter muito carinho por ela. Não só por ela, mas pelos demais símbolos do nosso país. A bandeira, como eu disse, é um símbolo. Ela nos representa. Representa o nosso país, o Brasil, a nossa terra tão querida, onde nós nascemos, onde nós sobrevivemos, que tem problemas sim, mas é um país maravilhoso, né? O Brasil, ele não é formado apenas de coisas negativas. No Brasil não existem só políticos corruptos. No Brasil não existe só roubalheira. O nosso país é um país abençoado por Deus, bonito por natureza, como a música diz. O nosso país é um país de uma grande diversidade. Nós temos florestas imensas como a Amazônia. Nós temos um litoral maravilhoso. Nós temos montanhas, planícies, planalto, caatinga, mata atlântica, cerrado. Temos uma diversidade de animais, plantas. O povo brasileiro é muito bonito, muito colorido. Então, o nosso país merece o nosso amor, merece o nosso respeito e merece que cada um de vocês, meus alunos do primeiro ao quinto ano em especial, estudem, se preparem para que um dia vocês possam assumir a liderança do nosso país. E tudo aquilo que a gente olha hoje que não está legal no nosso país, né, quem sabe vai ser um de vocês, governadores de estados, prefeitos, presidente da República, e vão ajudar o Brasil a superar essas coisas negativas que existem sim. Mas a gente não pode ter um sentimento ruim pelo nosso país por conta dessas coisas ruins. Não podemos nos esquecer das coisas boas que o nosso país tem, tá bom? Então hoje a gente está falando do Dia da Bandeira. Olha só, a bandeira do Brasil, todos nós conhecemos. Na escola nós nos reunimos quando a gente está tendo aula presencial, né? Nós observamos a bandeira, cantamos o hino nacional, cantamos o hino do Estado do Espírito Santo, cantamos o hino de Baixo Quandu. Então vocês já conhecem a bandeira do Brasil muito bem. Antes de termos essa bandeira, nós tínhamos a bandeira do Império. Porque olha só, pessoal, só para vocês lembrarem, o nosso país, ele era habitado somente por povos indígenas. Mas há 520 anos atrás, os portugueses chegaram no Brasil e tomaram essa terra como sendo posse deles, dos portugueses, né? Então, o Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Os portugueses tomaram isso para eles e ficaram sendo proprietários do Brasil. Nesse período, do ano de 1500 até 1822, o Brasil estava ligado a Portugal, pertencia a Portugal. No ano de 1822, lá no dia 7 de setembro, esse dia importante da nossa história também, Dom Pedro I, que era filho do rei de Portugal, o filho do próprio rei de Portugal, separa o Brasil de Portugal. O Brasil se torna independente e o Brasil se torna um império. E como um império, o Brasil passa a ter uma outra bandeira que não é a bandeira de Portugal. Essa bandeira que vocês estão vendo aí agora, certo? Essa bandeira foi a bandeira do Brasil Império de 1822 até o ano de 1889, né? No ano de 1889, quem era o imperador do Brasil era Dom Pedro II, filho desse mesmo Pedro I que separou o Brasil de Portugal. Porém, muitas pessoas não estavam satisfeitas com o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um governante muito inteligente. Para mim, foi o governante mais inteligente da história do Brasil.
Porém, os fazendeiros não estavam felizes com ele, porque ele tinha libertado os escravos, né? A gente estudou na consciência negra que os escravos lutaram, né, pela sua própria liberdade, mas foi no governo de Dom Pedro II, através da sua filha, a princesa Isabel, que isso virou uma lei. Então os fazendeiros olharam para Dom Pedro II com um olhar ruim. Poxa, ele, né, assinou um papel dando liberdade para os escravizados e agora a gente perdeu os nossos trabalhadores. O exército brasileiro também estava insatisfeito com Dom Pedro II e ficou contra ele. A Igreja Católica ficou contra ele no Brasil e no dia 15 de novembro de 1889, é o dia que a gente comemora a proclamação da República, os militares, com apoio de outros grupos da sociedade, tiram Dom Pedro II do poder, dão um prazo para eles saírem do Brasil, ele com toda a sua família, para eles saírem do Brasil. Eles foram se exilar lá na França, eles foram expulsos do Brasil, e o Brasil passa a ser uma república na manhã do dia 15 de novembro. Aí eu coloquei uma imagem muito famosa, um quadro que foi pintado desse evento, dos militares a cavalo, né, no Paço Imperial no Rio de Janeiro, que na época era a nossa capital. E do lado aí o líder desse movimento, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República do Brasil. Antes, quando o Brasil era um império, não tinha eleição para se escolher um presidente, como existe hoje. Quem ia governar o Brasil era o imperador. Quando ele morresse, seria o filho dele. Na República é diferente. Na República, o país não é governado por um imperador ou por um rei e um monarca. O país é governado por presidentes que são escolhidos por eleição e tem um período para ele governar. No caso aqui no Brasil são 4 anos. Na época da monarquia, né, o imperador ele não tinha um tempo determinado. Quando ele era coroado imperador, ele só deixaria de ser quando ele morresse. Então isso tudo mudou. No dia 15 de novembro foi proclamada a República no Brasil. Mas por que o dia 19 de novembro que foi escolhido como o dia da bandeira? Porque foi no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República, que foi apresentada ao Brasil a sua nova bandeira. Foi o 4º decreto, depois de o Brasil ser transformado em república, foi o 4º decreto do governo federal, foi esse, implantar uma nova bandeira. Se vocês olharem, muito parecida com a bandeira do Império, manteve o retângulo verde, o losango amarelo, mas o meio da bandeira tirou e colocou-se uma esfera azul, com uma faixa branca, escrito com letras verdes, Ordem e Progresso, e com bandeiras representando os estados brasileiros, né? Aí o símbolo dessas cores, se vocês forem pesquisar, eles variam muito. Por quê? Esse símbolo verde, amarelo, já veio lá da bandeira de Portugal, que colonizou o Brasil. Mas hoje, quando a gente olha para a nossa bandeira, ao longo da nossa história, essas cores foram ganhando novos significados. O amarelo lembra muito o ouro, fala das riquezas do nosso país. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. É verdade que muitos governantes, né, acabam não usando toda a riqueza que existe nos nossos municípios, estados e no país para o bem do povo. Mas o Brasil não é um país pobre, né? Quanto ouro foi extraído do nosso país, quantas riquezas ainda existem, quanto alimento o Brasil produz, né? A indústria do Brasil é grande, nós somos uma grande nação. O verde simboliza as matas, as florestas, em especial a floresta amazônica, a maior floresta do mundo, né? O azul simboliza o nosso céu, os nossos rios, os nossos lagos, os nossos mares. O branco significa o desejo que nós temos e sempre devemos de ter pela paz, pela busca da paz. E ordem e progresso, muitos historiadores não gostam muito dessa frase. Isso quer que tudo seja muito certinho, ninguém tem liberdade. Mas ordem é muito importante para que o Brasil continue crescendo. Ordem significa que cada coisa deve funcionar no seu devido lugar. Quando existe ordem, existe
o progresso, tá certo? E aí, só por curiosidade, se vocês olharem nessa imagem que eu estou projetando aí, vocês vão ver que cada estrelinha está com o seu nome, o nome do estado que ela representa. Então eu quero que vocês olhem muito bem para essa parte da imagem onde tem o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul está acima a Bahia, o estado de Minas Gerais, que faz divisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa menorzinha aqui entre Minas Gerais e São Paulo, a estrelinha, né? E o Rio de Janeiro. Então vocês já sabem qual estrelinha na bandeira representa o estado onde você vive, que é o estado do Espírito Santo, ok? Então, cada estrela dessa representa um estado e o Distrito Federal, que é Brasília, né? Que é a capital do nosso país. Distrito Federal é essa estrelinha menorzinha aqui embaixo, ok? O único estado que está acima da faixa Ordem e Progresso é o estado do Pará, ok? E o poeta Olavo Bilac, ele escreveu uma música, um hino à bandeira, tá certo? Um hino, uma poesia muito linda. Depois eu vou deixar o link para vocês ouvirem e aprenderem o hino à bandeira também. E quando ele for cantado, vocês já estarem sabendo e cantarem sempre, né? Lembrando deste lindo símbolo do nosso país, que é a nossa bandeira verde e amarelo. É ela que nos representa lá em outros países. Quando a seleção brasileira vai jogar, por exemplo, a bandeira nacional e o hino nacional brasileiro, dois símbolos do nosso país, é que nos representam lá em outros países, na Copa do Mundo ou em outros eventos esportivos. Por exemplo, né, quando o hino nacional é cantado, quando a bandeira está presente lá no campo, antes de começarem os jogos, aquela bandeira e o hino ali representam todo o povo brasileiro, representam o nosso país, representam a nossa nação, tá bom? E aí, hoje é o dia da bandeira, mas só para vocês saberem um pouquinho mais, a bandeira não é o único símbolo do Brasil, né? Nós temos outros símbolos e devemos amar todos estes símbolos do nosso país. Vocês sabem quais são os outros símbolos? Vou apresentar para vocês rapidinho. Olha só. Nós temos aí primeiro o selo nacional. Ele é todo branquinho, preto e branco, escrito República Federativa do Brasil. E no meio do selo a gente tem o mesmo círculo, a mesma faixa e as estrelas que estão na bandeira nacional. Porém, em preto e branco. O selo nacional ele é muito usado para autenticar os documentos oficiais no Brasil. Desde os documentos municipais, estaduais até o federal. Nós temos esse lindo símbolo que para mim é maravilhoso, que é o brasão de armas, ou armas nacionais, né? Uma espada, uma estrela, um escudo, um raminho de fumo e um raminho de café, escrito República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1889, porque foi o dia em que a República foi proclamada no nosso país, né? Ele também está presente nos estabelecimentos oficiais, nos carros oficiais. Então, nos carros de governadores, prefeitos, presidentes, os carros oficiais do governo. Não é o carro particular dos governantes, não. Eles têm o carro dele, que eles compraram com o dinheiro deles, e eles colocam o que eles quiserem. Mas aqueles carros que a prefeitura, o estado, ou o governo federal tem, que pertence ao governo, na própria placa deles, é diferente da placa dos nossos carros. Tem que ter esse brasão, tem que estar na parede desses estabelecimentos municipais, estaduais e federais. E o outro símbolo, que talvez junto com a bandeira seja os mais conhecidos, é o hino nacional, tá bom? A gente sempre tem cantado na escola. Esses são os símbolos do nosso país. E como eu disse para vocês, gente, o nosso país tem problemas? Tem, mas nós devemos amá-lo, devemos respeitar os símbolos nacionais, ter consideração. A gente gosta muito de falar que os Estados Unidos, Estados Unidos isso, Estados Unidos aquilo, é um grande país e blá, 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 e realmente é um país muito poderoso. Mas uma coisa existe lá muito interessante. As crianças nos Estados Unidos, elas sempre pensam que um dia elas podem ser presidente dos Estados Unidos. Elas vão seguir outras carreiras, a maioria delas, não tem como todo mundo ser presidente um dia, né?
mas eles têm esse sentimento de amor. Quando eles estão passando na calçada da Casa Branca, que é a residência do presidente da República, a sede do governo, quando a bandeira dos Estados Unidos ela é hasteada, as pessoas param. Eles têm sentimento de amor. O norte-americano ama os Estados Unidos. E nós, brasileiros, a gente só gosta de falar mal do nosso país. Não estou dizendo que não tem problema. A gente tem que ver os problemas e lutar contra eles. Mas contra os problemas e não contra o nosso país. Devemos amar e vocês, meus alunos, principalmente, estudarem muito, se tornarem pessoas preparadas, inteligentes, com muito conhecimento, para que vocês tenham condições de lá no futuro assumirem o comando desse país e fazer do Brasil um país melhor, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E agora vocês vão fazer a atividade prática que eu já encaminhei para vocês lá no grupo da nossa turma, a folha de atividades, beleza? Tchau, tchau para todo mundo, fiquem com Deus, saudade de todos.